Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani e na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer essa bolsa maravilhosa, que é a bolsa Camélia. Uma peça linda e super versátil que vai agregar muito valor ao seu portfólio. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula. E aproveita também para deixar o seu hype, é de graça e ajuda muito o nosso canal. Então já separa seu material e vem crochetar comigo. Nós vamos utilizar fio de polipropileno de 3 milímetros da marca Arteseu na cor champanhe. Agulha de 4 milímetros, zíper de aproximadamente 30 centímetros, agulha e linha para a costura do zíper, marcadores, tesoura e isqueiro para os arremates. Vamos iniciar começando pelas correntinhas, ó. Vou fazer um nozinho corrediço. E esse nozinho corrediço eu já conto como minha primeira correntinha. Subo um total de 16 correntinhas. Feitas as minhas 16 correntinhas, eu vou virar ela do lado avesso e vou trabalhar nessas alcinhas que se formam. Essas alcinhas do lado avesso. Vou pular a primeira, venho na segunda, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Vou marcar esse segundo ponto, ó. Marco o segundo ponto, este aqui é o primeiro. Agora sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até obter 13 pontos baixos, contando a partir deste segundo ponto marcado, ó. Trabalhei os meus 13 pontos aqui, contando a partir do segundo. Agora venho no último, ó, e faço 3 pontos, tá? Um aumento triplo no mesmo espaço. Fiz os meus 3 pontos, né? Para virar para este lado, né? Nós estamos fazendo uma base oval. Eu vou marcar o meu primeiro ponto do meu aumento triplo, ó, esse ponto. Agora venho desse outro lado, ó, trabalhando nesses pontos, ó. Vou colocar um ponto para cada ponto até ficar com 13, tá? Contando com esse primeiro ponto depois do meu aumento triplo. Marco esse primeiro ponto e conto os meus 13 pontos. 3, 4, 5, fiz os meus 13 pontos de ponto sobre ponto, me sobrou somente um ponto, né? Que é o primeiro ponto que a gente fez, ó, no início. Eu vou vir no espaço deste ponto e vou colocar 2 pontos baixos, tá? No mesmo espaço. Eu vou marcar esse primeiro. Agora faço o segundo ponto, ó. Fiz 2 pontos, tá? Então, assim como nesta extremidade, nós vamos ficar com 3 pontos aqui também, tá? Então, a gente fez 2 para completar aqui os 3 pontos. Fazendo esses 2 pontos, a gente finaliza a primeira carreira. Agora, nós vamos fazer o fechamento, tá? Desta primeira carreira. Eu vou inserir a minha agulha neste ponto marcado, ó, que é o segundo ponto. Puxo a minha laçadinha aqui para trás, ó. Ajusto essa laçadinha. Agora eu vou vir, ó, no meio do meu ponto, ó, aqui embaixo da minha laçadinha, ó, ficou o meu ponto, ó.
Observem que ficou o ponto aqui embaixo, tá? Eu vou inserir no meio dele, ó, saindo no meio dele, ó. Ó, o ponto tem duas alcinhas, ó. Essa alcinha de cá e essa alcinha de cá, né? Eu saio no meio dele. Eu vou puxar outra laçada, ó. Eu puxo outra laçada, pego esta laçadinha que eu joguei pra trás, né? A primeira laçadinha. Fico com duas, agora eu fecho essas duas alcinhas, tá? Aqui a gente formou o nosso primeiro ponto da segunda carreira. Eu vou vir no mesmo espaço, ó, onde eu acabei de fazer o meu fechamento, né, que é o primeiro ponto. Vou inserir no meio, ó, também, tá? No mesmo espacinho. E coloco mais um ponto baixo. Nós vamos trabalhar pontos baixos centrados, tá? Agora eu venho no meu ponto, ó. No meio do meu ponto marcado, ó, observa que sai bem no meio do ponto. Retira esse marcador. E vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Contando a partir deste ponto marcado. Fiz os meus 13 pontos, tá? Então, se vocês contar deste marcador até esse ponto aqui, antes desse, ó, desse ponto marcado, dá 13 pontos, tá? E nós sempre vamos ter esta mesma quantidade de pontos, né, aqui no miolo da nossa base. Agora, nós vamos vir para nossa virada, ó, onde a gente fez o aumento triplo. Eu vou vir neste ponto marcado, ó, no meio dele, lembrando que estamos trabalhando pontos baixos centrados, tá? Vou retirar aqui o marcador. Faço um ponto. Marco esse ponto que eu acabei de fazer. Agora, insiro mais uma vez no mesmo espaço, fazendo um aumento com 2 pontos. Venho no próximo ponto, ó. Insiro no meio do ponto, sempre verifica se tá saindo no meio, ó. Aqui não saiu, ó. Faço um ponto baixo. Venho no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, formando um aumento com 2 pontos. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, no mesmo espaço. Opa. Coloco mais um ponto. Vou ajustar aqui o meu fio, né, do início, para fechar o buraco que se forma aqui, tá? Então, ajusta, depois a gente vai fazer o arremate do fio. Nesta virada, a gente trabalhou 3 aumentos, ó. Observe que a gente trabalhou um aumento para cada ponto que a gente fez na carreira anterior. Eu vou vir no próximo ponto que está marcado e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até obter os 13 pontos, tá? Contando com o meu primeiro ponto, ó, ponto marcado. Então, já tenho 2 pontos aqui, 3, 4, 5. E no ponto antes do marcador, eu faço um ponto. Ponto de número 13. Agora, venho neste pontinho marcado. Insiro a minha agulha no meio dele, ó. Retiro o marcador. Vou fazer um aumento de 2 pontos neste ponto. Marco aqui o meu primeiro ponto do aumento. Insiro a minha agulha para fazer mais um ponto neste espaço. Venho no meu próximo ponto, ó, que é o último ponto. Insiro a minha agulha no meio, ó. Não saiu no meio. Sempre verifica se está saindo no meio do ponto. Faço um ponto. No mesmo espaço, faço mais um ponto. Então, como vocês podem observar, fizemos um aumento aqui no início, né, da carreira e completamos, né, com 2
aumentos no final, ó, para ficar igualzinho a este lado, ó. 3 aumentos, uma sequência de 3 aumentos, tá? Vamos fazer o fechamento da carreira. Nesta carreira a gente vai inserir aqui no segundo ponto, ó, onde tem a cabecinha do ponto, aqui por trás, puxar o meu fio para trás, ajustar, venho no meu primeiro ponto, ó, pegando no meio dele, tá? Seguro a minha laçadinha aqui para ela não desmanchar, puxo uma nova laçada, pego a laçadinha aqui de trás, fico com duas, fecho essas duas alcinhas, tá? Agora venho no meu próximo ponto, vou fazer um aumento. Um aumento com 2 pontos baixos, tá? Faço um ponto. No mesmo espaço, faço mais um ponto. Agora venho no ponto marcado e trabalho o meu primeiro ponto de ponto sobre ponto, tá? Vou fazer aqui meus pontos sobre pontos, né? Até chegar lá na minha outra ponta. Fiz os meus pontos, tá? Até chegar aqui na minha outra ponta. Retiro o meu marcador. Aqui neste ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo, ó. Faço um ponto baixo. Marco este meu ponto. No próximo, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu fiz uma sequência de um ponto e um aumento. Os próximos pontos eu vou trabalhar a mesma sequência, tá? Ó, venho no próximo ponto, trabalho um ponto. No próximo, trabalho um aumento. No próximo ponto, trabalho um ponto. E no próximo, trabalho um aumento. Então, trabalhamos um ponto e um aumento por 3 vezes. Venho no próximo ponto, ó, marcado. Agora, trabalho um ponto para cada ponto, tá? Até chegar na minha outra ponta. Cheguei no meu ponto marcado, vou retirar o meu marcador. Vou colocar um ponto. Marco esse ponto. No próximo ponto, trabalho um aumento. No próximo ponto, trabalho um ponto, ó. E no próximo ponto, que é o último ponto, eu trabalho um aumento, tá? Então, aqui a gente completou a mesma sequência que a gente fez aqui desse outro lado, tá? Iniciamos com um ponto e um aumento e completamos aqui, ó, com um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Então, ficou com um total de 3 vezes essa sequência também, tá? Igual aqui desse lado. Vamos fazer o fechamento da carreira, ó. Sempre com o mesmo fechamento, tá? Pego a minha agulha, insiro por trás do segundo ponto. Puxo a minha alcinha. Ajusto. Venho no primeiro ponto, ó. Inserindo no meio do ponto. Seguro a minha laçadinha. Puxo para formar outra laçada, ó. Agora, pego a minha laçadinha que tava aqui atrás e fecho. Ficou um pouquinho folgado, vou ajustar. Ó, ajusto mais um pouco para não ficar tão folgado. Insiro no meio do meu primeiro ponto. Seguro essa laçadinha, puxo uma nova laçadinha. Pego a minha laçadinha aqui de trás, fico com 2 e fecho. Então, sempre vai ser esse mesmo fechamento, tá?
Agora eu vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto. No próximo ponto, vou trabalhar um aumento. Então, fiz 2 pontos e um aumento. Venho no ponto marcado e trabalho os meus pontos sobre ponto, tá? Marco para não me perder. Trabalho aqui os meus 13 pontos. Trabalhei os meus 13 pontos. Agora venho nesta outra ponta, ó. Faço um ponto. No próximo ponto, faço um ponto. Trabalhei 2 pontos, agora trabalho um aumento. Nesta carreira vai ser a sequência de 2 pontos e um aumento, tá? Já trabalhei a minha primeira sequência, agora venho trabalhando a minha segunda, ó, 2 pontos, um ponto para cada ponto, ó. Um aumento agora. 2 pontos no mesmo espaço. Trabalhei a minha segunda sequência. Vamos trabalhar nossa terceira sequência. Trabalho um ponto para este ponto, um ponto para este, e finalizo aqui a nossa virada com um aumento. Então, trabalhamos 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. Venho no meu próximo ponto, retiro o meu marcador, faço o meu primeiro ponto, marco e trabalho um ponto para cada ponto. Feito os meus pontos sobre ponto, venho no ponto marcado, retiro, faço um ponto, marco esse ponto, trabalho mais um ponto, ó. No próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, trabalho um ponto. No próximo ponto, trabalho um ponto. E no último ponto, trabalho um aumento, né? Completando aqui a minha sequência de 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. E aqui no início a gente já havia feito 2 pontos e um aumento, tá? Agora vamos fazer o fechamento da carreira para prosseguir para a carreira de número 5. Então, eu fiz o meu primeiro ponto da carreira de número 5. Nesta carreira, eu vou fazer um aumento neste primeiro ponto, tá? Nós vamos começar a distribuir os aumentos de forma diferente, para que ele não fique com pontas aqui nas nossas extremidades, tá? Para que ele sempre mantenha essa parte aqui das extremidades sempre redonda, tá? Afinal, é uma base oval. Então, vou iniciar com um aumento. Venho no meu próximo ponto, faço um ponto. Ficou enrolado aqui. Refazer. No próximo ponto, faço um ponto. E no próximo,
um ponto, tá? Nós vamos trabalhar uma sequência de 3 pontos e um aumento. Porém, nós vamos distribuir esses aumentos, como eu expliquei, para que a base fique mais redondinha, né? Nessas extremidades. Venho no próximo pontinho e trabalho ponto sobre ponto, até chegar ali na minha outra ponta. Fiz os meus pontos sobre ponto, venho no meu pontinho, ó, do marcador, faço o meu ponto, marco este ponto. Então, fiz um ponto, neste ponto eu vou fazer um aumento, tá? Colocando 2 pontos no mesmo espaço. Agora eu trabalho uma sequência de 3 pontos sobre pontos. Como eu falei ali no início da carreira, nós vamos trabalhar uma sequência de um aumento e 3 pontos, tá? Aqui na nossa viradinha. Então, já fiz aqui a minha primeira sequência. Faço a minha segunda, ó. Eu vou fazer um aumento aqui, ó. Agora, trabalho a minha sequência de ponto sobre ponto depois do meu aumento. Então, fiz o aumento, 3 pontos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Agora, no próximo, os 3 pontos finais, né, ó, restou 3 pontos, eu vou fazer um ponto para cada ponto. Então, fizemos a sequência de 3 pontos e um aumento, tá? Porém, a gente distribuiu os aumentos para arredondar a nossa base. Agora, venho neste próximo ponto, retiro o meu marcador, faço o meu ponto, retorno com o marcador, trabalho um pontinho para cada ponto até chegar lá na minha outra extremidade. Cheguei no meu pontinho marcado, retiro o marcador, trabalho o meu ponto, marco novamente. Aqui nesse ponto, vou colocar mais um ponto, formando um aumento. No próximo ponto, coloco um ponto. No próximo, coloco um ponto. No próximo, coloco um ponto. Fiz um aumento, 3 pontos. No próximo ponto, vou colocar o meu aumento. E finalizo aqui nos 3 próximos pontos, colocando um ponto para cada ponto. E assim finalizando a carreira de número 5. Vou fazer o fechamento. Prosseguimos para a carreira de número 6. Nesta sexta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, quando chegar ali nos pontos marcados, vou retirar o meu marcador, vou fazer o meu ponto, vou manter o meu marcador, ok? Então, nós vamos colocar um pontinho para cada ponto de base até o final da carreira. Finalizada a minha sexta carreira de ponto sobre ponto, como vocês podem observar, eu mantive aqui os marcadores nos seus lugares, ok? Agora eu vou fazer o fechamento da sexta carreira e prosseguir para a sétima e última carreira, ok? Fiz o meu primeiro ponto da sétima carreira.
E nesta sétima carreira, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos e um aumento, tá? Aqui nas nossas extremidades. Já fiz 3 pontos, vou fazer o meu quarto, e aqui no próximo ponto, ó, eu vou fazer um aumento. Então, eu iniciei fazendo 4 pontos e um aumento, tá? Ó, 4 pontos, um aumento. Retiro meu marcador e prossigo fazendo ponto sobre ponto até obter os meus 13 pontos. Feitos os meus 13 pontos, venho no meu ponto do marcador, faço um ponto baixo, retorno com o meu marcador neste ponto, faço mais um ponto baixo, já tenho 2, eu vou fazer a minha sequência de 4 pontos e um aumento, tá? Por 3 vezes. Então, fiz 4 pontos, aqui no próximo ponto, vou colocar um aumento. Faço meus 4 pontos de ponto sobre ponto. Um aumento. 4 pontos de ponto sobre ponto. E um aumento, tá? Para finalizar aqui a nossa curva. Agora, retiro meu marcador e faço os meus 13 pontos. Feitos os meus 13 pontos, agora completo as minhas 2 sequências de 4 pontos e um aumento, tá? Ó, a gente já fez aqui a primeira, vou fazer mais 2 sequências de 4 pontos e um aumento. E assim a gente finaliza a nossa base. Tá? Eu vou cortar o meu fio para fazer o arremate da minha base. Insiro a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Puxo o meu fio lá para trás. Agora eu venho no meu último ponto, pego a alcinha do lado avesso e pego a alcinha de trás do meu ponto, ó. Essa alcinha aqui. Puxo o meu fio para trás, fazendo o meu pontinho fake, né? Agora, nós vamos fazer o arremate aqui do fio do final. O do início, eu já fiz o arremate, tá? Se vocês não tiver feito, já faz esse arremate do fio do início. Agora, eu vou tirar as medidas da base para vocês verem o tamanho que ficou. Então, de altura, ela ficou com 20 centímetros e de largura ficou com 10 centímetros. Então, agora nós vamos dividir a nossa base no meio, tá? Nós vamos separar uma quantidade de pontos para cada lateral aqui da nossa base. Já podemos tirar esses marcadores, ó, que a gente colocou. Pode retirar. Então, nós vamos dividir a nossa base no meio, ó. Pode dobrar ela assim no meio. Eu vou marcar aqui mais ou menos onde eu acho que é o meio da nossa base. Eu marco esta ponta e marco esta outra ponta. Nesta carreira de número 7, nós finalizamos com um total de 62 pontos e nós vamos dividir esses 62 pontos para cada lado da nossa base, ok? Então, 62 dividido para 2 dá 31
pontos. Então, eu vou contar 31 pontos deste lado e 31 pontos deste outro lado, ok? Eu vou contar este primeiro lado a partir deste ponto marcado, ó. Então, até aqui esse ponto, ó, antes do marcador, eu tenho 31 pontos. E se eu contar deste ponto marcado até esse ponto antes do meu marcador, dá 31 pontos também, ok? Então, separa aí de vocês, se você estiver feito de forma maior ou menor, é só fazer essa separação, tá? Não tem erro. Depois de feita essa separação, agora nós vamos subir o corpo da nossa bolsa. Então, vou fazer um nozinho corrediço. Observem que este é o lado da frente da nossa bolsa. Nós vamos trabalhar com o lado avesso virado para frente, ok? Então, eu venho aqui, ó, no meu pontinho marcado. Vou inserir minha agulha nesta alcinha, ó, do meu ponto, na alcinha de trás. E vou inserir também na alcinha que se forma do lado avesso do meu ponto, ó. Essas alcinhas do lado avesso. Puxo a minha laçada, já jogo o meu fio aqui do nozinho corrediço para trás, para ir fazendo o arremate dele. Ó, fiz um ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando na alcinha de trás do ponto e a alcinha do lado avesso, ó. Faço um ponto baixo, retiro o meu marcador já daqui do primeiro ponto. Agora, eu venho no mesmo ponto e coloco mais um ponto, formando um aumento, tá? De 2 pontos no meu segundo ponto. Venho no próximo ponto e coloco um ponto baixo depois do aumento. Venho no próximo, coloco um ponto. Então, nós vamos prosseguir colocando um ponto para cada ponto de base. Lembrando que nós vamos fazer esses pontos pegando a alcinha de dentro do ponto e a alcinha do lado avesso, tá? Eu vou prosseguir colocando um ponto para cada ponto, até me restar 2 pontos ali antes do marcador. Feitos meus pontos sobre pontos, então nesta carreira eu fiz um ponto baixo, um aumento, depois do meu aumento fiz um ponto para cada ponto de base. Me restou 2 pontos para finalizar a minha carreira. Eu vou vir neste próximo ponto e fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço, ó. Venho no próximo ponto, coloco um ponto baixo para finalizar a minha primeira carreira do corpo da bolsa, ok? Então, nós finalizamos essa primeira carreira com um total de 33 pontos baixos. Eu estou contando como primeira carreira do corpo da minha bolsa, tá? Não vou contar mais a sequência de carreiras aqui do fundo da bolsa. Faço uma correntinha e prosseguimos para a segunda carreira. Viro meu trabalho, pulo a minha correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Venho no segundo e vou fazer um aumento, que é 2 pontos no mesmo espaço, tá? Lembrando que a gente vai pegar as 2 alcinhas do ponto agora, tá? Vou prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até me restar 2 pontos para finalizar a minha segunda carreira. Feitos meus pontos sobre pontos, então eu fiz um ponto baixo no início, um aumento, depois do aumento fiz uma sequência de ponto sobre ponto. Me restou 2 pontos baixos para finalizar a carreira. Venho no meu próximo ponto, ó, faço um aumento, 2 pontos no mesmo espaço e finalizo a carreira fazendo um ponto baixo. Então, nesta carreira de número 2, ficamos com um total de 35 pontos baixos. Faço a minha correntinha e prossigo para a carreira de número 3. Pulo a minha correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Venho no meu segundo ponto, faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, faço ponto sobre ponto, até me restar 2 pontinhos baixos para finalizar a minha carreira.
Feitos meus pontos sobre pontos, depois do meu aumento, me restou 2 pontos baixos. Para finalizar a minha terceira carreira, eu venho no próximo ponto, faço um aumento. E finalizo aqui no meu último ponto com um ponto baixo. Então, nesta carreira de número 3, finalizamos com um total de 37 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo a minha correntinha, venho no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo. No meu segundo ponto, vou fazer um aumento. Agora, prossigo fazendo ponto sobre ponto, até me restar 2 pontos para finalizar a minha carreira. Feitos meus pontos sobre ponto, venho no próximo ponto, faço um aumento. E finalizo com um ponto baixo. Ficamos com um total de 39 pontos nesta carreira de número 4. Faço a minha correntinha e prosseguimos para a carreira de número 5. Faço um ponto baixo no primeiro ponto, no segundo ponto faço um aumento, depois do meu aumento faço ponto sobre ponto, até me restar 2 pontos para finalizar a minha quinta carreira. Feitos meus pontos sobre ponto, depois do meu aumento, venho no próximo ponto, faço um aumento e finalizo com um ponto baixo. Então, nesta carreira, ficamos com um total de 41 pontos baixos. Prosseguimos para nossa sexta carreira, nossa última carreira com aumentos. Faço minha correntinha, viro o trabalho, venho no primeiro ponto, faço um ponto, venho no segundo, faço um aumento. Faço os meus pontos sobre ponto depois do meu aumento. Depois que finalizar os meus pontos sobre pontos, faço um aumento e finalizo com um ponto baixo. Finalizei a minha carreira de número 6, finalizando com 43 pontos no total. Prosseguimos para a carreira de número 7, eu faço a correntinha e a partir desta carreira de número 7, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ok? Então, eu pulo minha correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos manter a mesma quantidade de pontos da carreira de número 6, 43 pontos. Eu vou marcar esta carreira de número 7, pois aqui inicia a nossa primeira carreira de ponto sobre ponto. Eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até a carreira de número 18. Dá um total de 12 carreiras de ponto sobre ponto, ficando sempre com 43 pontos baixos. Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizadas as minhas carreiras de ponto sobre ponto, então a partir da carreira de número 7, nós fizemos 12 carreiras de ponto sobre ponto, sempre mantendo a mesma quantidade de pontos, 43 pontos em cada carreira. Vamos prosseguir para a carreira de número 19, então faço minha correntinha, viro o trabalho, pulo a minha correntinha, venho no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou baixar um pouco para vocês visualizar melhor. Venho no segundo ponto, puxo a minha laçadinha, não fecho, venho no meu terceiro ponto, puxo outra laçada, fico com 3 laçadinhas na agulha. Agora fecho tudo de uma vez, fazendo a minha diminuição. Prossigo fazendo ponto sobre ponto, até me restar 3 pontos para finalizar a carreira. Feitos os meus pontos sobre pontos, depois aqui da minha diminuição, tá? Me sobrou aqui 3 pontos para finalizar a carreira, ó. Como vocês podem observar, eu vou vir no próximo ponto, puxar uma laçadinha, não vou fechar. Venho no próximo, puxo a laçadinha, fico com 3. Agora fecho tudo de uma vez, fazendo a minha diminuição. Finalizo a carreira com um ponto baixo. Então, aqui no início eu fiz um ponto baixo, uma diminuição. Trabalhei ponto sobre ponto, finalizei com uma diminuição e um ponto baixo. E ficamos com um total de 41 pontos nesta carreira. Agora, nós vamos prosseguir
para a carreira de número 20, faço a correntinha, viro o meu trabalho e nesta carreira nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, ficando com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior, 41 pontos. Então, nós vamos trabalhar esta carreira de número 20 e também vamos trabalhar a carreira de número 21, tá? De ponto sobre ponto. Eu vou adiantar as duas carreiras, carreira de número 20 e 21, e já retorno com vocês. Finalizadas minhas duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, fiz uma carreira com diminuição, né? A carreira de número 19 e a carreira de número 20 e 21 de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos prosseguir para a carreira de número 22. Faço a correntinha, viro o trabalho, pulo a minha correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Venho no meu segundo ponto, puxo uma laçadinha, não fecho. Venho no meu terceiro ponto, puxo uma laçadinha, não fecho. Fico com 3 alcinhas na minha agulha. Agora fecho tudo de uma vez, fazendo a minha diminuição. Trabalho ponto sobre ponto, até me restar 3 pontos para finalizar a minha carreira. Fiz os meus pontos sobre ponto. Venho no próximo ponto, puxo uma laçadinha, não fecho. Venho no próximo, puxo uma laçadinha, fico com 3 alcinhas na minha agulha, fecho tudo de uma vez fazendo a minha diminuição. Finalizo com um ponto baixo no último ponto. Então, nesta carreira de número 22, nós ficamos com um total de 39 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e nesta carreira de número 23, nós vamos fazer ponto sobre ponto, mantendo a mesma quantidade de pontos que a carreira de número 22, tá? 39 pontos. Eu vou fazer a carreira de número 23 e a carreira de número 24 de ponto sobre ponto. Vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês. Feitas as minhas carreiras de número 23 e 24 de ponto sobre ponto, agora prosseguimos para a carreira de número 25, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Venho no meu segundo ponto, puxo a minha laçada, não fecho, venho no meu terceiro ponto, puxo a minha laçada, fecho tudo de uma vez, fazendo a minha diminuição. Agora, eu prossigo fazendo um ponto baixo sobre ponto baixo, até me restar 3 pontos para finalizar. Cheguei no final da minha carreira, faltando 3 pontos para finalizar, faço a minha diminuição e faço o meu ponto baixo. Então, esta carreira nós finalizamos com um total de 37 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 26, faço a correntinha, viro o trabalho, venho no primeiro ponto. Esta carreira de número 26, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? E também vamos trabalhar a carreira de número 27, ou seja, 2 carreiras de ponto sobre ponto, ficando com 37 pontos nas 2 carreiras. Finalizadas minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, agora antes de fazer a abertura da bolsa, eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Então, daqui, ó, onde a gente iniciou a primeira carreira do corpo da bolsa, ficou com 19 centímetros de altura. Eu vou medir aqui embaixo, né, onde a gente iniciou os aumentos, ficou com 33 centímetros de largura. E aqui, onde a gente finalizou, né, com as diminuições, ficou com 30 centímetros de largura. Agora, nós vamos iniciar a abertura da nossa bolsa. Eu já fiz aqui algumas marcações, tá? Então, eu contei daqui até o marcador 11 pontos, ok? Então, do marcador até aqui tem 11 pontos e do outro lado também, ó, do marcador até o último ponto temos 11 pontos. Vamos iniciar a primeira carreira da abertura fazendo uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até ficar com 10 pontos. Que vai dar aqui no ponto antes do meu marcador.
Feitos os meus 10 pontos, ó, cheguei no ponto do marcador, retiro ele e neste ponto eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, esta carreira de número 28, tá? Nós ficamos com um total de 11 pontos. Agora, sem fazer nenhuma correntinha, eu só viro o meu trabalho, ó, com o meu fio jogado aqui para trás, o meu fio do novelo. Prosseguimos para a próxima carreira, que seria a carreira de número 29. Vou pular esse primeiro ponto, ó, esse pontinho aqui, venho no segundo e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir até o final, tá? Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E nesta carreira de número 29, nós ficamos com um total de 10 pontos baixos. Contando aqui já com um ponto baixíssimo, tá? Prosseguimos para a carreira de número 30, faço a minha correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo até obter 8 pontos, tá? Um ponto para cada ponto de base. Eu já tenho 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Fiz 8 pontos baixos, venho no meu próximo ponto e trabalho um baixíssimo. E não vamos trabalhar no último ponto, ok? Então, nesta carreira de número 30, ficamos com um total de 9 pontos, contando com o nosso último ponto baixíssimo, ok? Sem fazer nenhuma correntinha, eu viro o trabalho, jogo aqui o meu fio para trás, ó. Vou pular o meu primeiro ponto, ó, que é esse que está saindo da minha laçadinha. Venho no segundo, faço um baixíssimo. Agora, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até o final da minha carreira, tá? E nós vamos ficar com um total de 8 pontos nesta carreira de número 31. Lembrando que é sempre contando com o meu ponto baixíssimo, tá? Que a gente fez aqui no início. Prosseguimos para a carreira de número 32, faço a minha correntinha, viro o meu trabalho, pulo a minha correntinha, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até ficar com 6 pontos baixos. Feitos os meus 6 pontos baixos, trabalho um ponto baixíssimo neste próximo ponto e finalizo a minha carreira, tá? Não trabalhamos ali no último ponto. Ficamos com um total de 7 pontos nesta carreira de número 32. Sem fazer nenhuma correntinha, eu viro meu trabalho, pulo o meu primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto baixíssimo. Agora, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até o final da minha carreira. Nesta carreira de número 33, ficamos com um total de 6 pontos na carreira. Faço a minha correntinha e prossigo para a carreira de número 34. Pulo a minha correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo para cada ponto de base, até ficar com 4 pontos baixos. Feitos os meus 4 pontos baixos, venho no próximo ponto, finalizo com um ponto baixíssimo, ficando com 5 pontos total aqui na minha carreira de número 34. Sem fazer nenhuma correntinha, eu viro o meu trabalho e faço a minha carreira de número 35. Pulo o meu primeiro ponto, venho no meu próximo ponto, trabalho um baixíssimo. Agora, prossigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos a carreira de número 35 com 4 pontos total na carreira. Prossigo para a minha carreira de número 36, faço a correntinha, viro o trabalho, pulo a minha correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço mais um ponto baixo, ficando com 2 pontos. E no próximo ponto, vou colocar o meu baixíssimo e finalizo a carreira com um total de 3 pontos. Ok? Agora, sem fazer nenhuma correntinha, eu viro meu trabalho,
pulo o meu primeiro ponto, venho no próximo, ó, coloco um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, eu coloco um ponto baixo. Então, esta carreira é a carreira de número 37, finalizamos com 2 pontos. Vamos para a carreira de número 38 e a nossa última carreira, tá? Eu já até cortei aqui o meu fio. Então, nós vamos fazer a correntinha, virar o trabalho, pular a correntinha, venho no próximo ponto e faço um baixíssimo. Eu já aproveito e puxo o fio todinho, tá? E assim a gente finaliza a nossa abertura, tá? Deste lado. Para fazer esse outro lado, eu vou fazer um nozinho corrediço. E vou iniciar exatamente aqui, ó, onde está o marcador. Então, aqui a gente iniciou de forma diferente, né? A gente iniciou aqui já virando para a próxima carreira. E se vocês observar, aqui, ó, tá do lado avesso o ponto, a primeira carreira da nossa abertura. Então, para que fique do mesmo lado, eu vou iniciar a partir do marcador, tá? Quem quiser iniciar aqui, não tem problema, tá? Vai ficar aqui do mesmo lado desse ponto, mas não tem problema. Então, quem quiser iniciar para que fique do mesmo lado da primeira carreira desta parte, é só iniciar por aqui, ó. Eu vou virar aqui o meu trabalho, eu viro o meu trabalho, ó, e inicio aqui no ponto do marcador. E assim como ali do outro lado, ó, todas as carreiras que ficou para o lado aqui do meio, né, central aqui do corpo da nossa bolsa, a gente iniciou com um ponto baixíssimo, tá? Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu vou puxar aqui o meu fio, jogo essa ponta aqui para trás do meu ponto, ó, e faço um baixíssimo, passando este pontinho que eu acabei de puxar por dentro desta laçadinha. Então, eu fiz um baixíssimo. Agora, eu venho e completo aqui os meus 10 pontos, ó. Completo os meus 10 pontos baixos, tá? Um pontinho baixo para cada ponto de base. Já aproveito para esconder o fio do início. Então, aqui eu iniciei com um ponto baixíssimo, fiz os 10 pontos baixos, tá? Igual a gente fez aqui deste lado, tá? Porém, a gente iniciou do lado ao contrário, né? E finalizamos a carreira de número 28 com 11 pontos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo a correntinha e venho no primeiro ponto, ó. Agora, sigo normalmente, ó, fazendo ponto baixo, até ficar com 9 pontos baixos. Fiz meus 9 pontos, ó, aqui me sobrou o penúltimo ponto, ó, que é esse ponto aqui, e esse é o ponto baixíssimo, tá? Que a gente fez na carreira anterior. Então, eu venho aqui no penúltimo ponto e faço o meu baixíssimo, finalizando a carreira, tá? E aqui o último ponto baixíssimo a gente não trabalha. Finalizando a carreira com 10 pontos. Sem fazer a correntinha. Viro o trabalho, ó. Pulo o meu ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto. Faço um baixíssimo. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizando a minha carreira de número 30 com um total de 9 pontos. Sigo para a carreira de número 31, faço correntinha, viro trabalho, ó, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até obter 7 pontos. Onde tem 4,
5, 6 e 7. Faço meu ponto baixíssimo e finalizo a carreira de número 31 com 8 pontos. Viro o trabalho, sei fazer correntinha, pulo o ponto, venho no segundo, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e vou ficar com um total de 7 pontos nesta carreira de número 32. Faço a correntinha, viro o meu trabalho, faço um ponto baixo para cada ponto de base até ficar com 5 pontos. 3, 4 e 5. Trabalho o meu ponto baixíssimo no penúltimo. Fico com 6 pontos nesta carreira de número 33. Viro o trabalho, sem fazer correntinha, tá? Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Faço um baixíssimo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base aqui depois do meu baixíssimo. E nesta carreira de número 34, eu fico com 5 pontos na carreira. Correntinha, viro o trabalho, faço ponto baixo sobre ponto baixo, até ficar com 3 pontos baixos, ó. Fiquei com 3 pontos baixos, trabalho o meu ponto baixíssimo no penúltimo ponto, deixando o último sem fazer. Finalizando a carreira com 4 pontos nessa carreira de número 35. Sem fazer correntinhas, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, faço um baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um baixo, faço um baixo. Então, essa é a carreira de número 36, nós ficamos com 3 pontos total na carreira. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Faço um ponto baixo aqui e um ponto baixíssimo aqui no penúltimo. Finalizamos a carreira de número 37 com 2 pontos na carreira. Viro o meu trabalho sem fazer correntinhas e faço um ponto baixíssimo nesta última carreira, ó. Então, a gente finalizou aqui a abertura da nossa bolsa. Então, agora eu corto o meu fio e faço o arremate de todos os meus fios, tá? Finalizados os meus arremates, ó, a nossa base fica assim, né? Essa é a primeira parte da nossa base, né? Vai ter a segunda parte. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui em torno da nossa base, tá? Então, eu vou pegar o meu fio, vou fazer um nozinho corrediço. Ó, vou iniciar aqui deste lado, né? Para que os pontos fiquem para frente, né? Os nossos pontos baixos, eu vou trabalhar pontos baixos no acabamento da minha base. Então, vou vir aqui, ó, no pezinho do meu primeiro ponto, ó. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor. Então, vou vir aqui, ó, no pezinho do primeiro pontinho que a gente fez, ó. Exatamente aqui. Vou vir aqui e fazer um ponto baixo, ó. Puxo o meu fio, já jogo essa pontinha para trás para fazer o arremate, ó. Faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada lateral aqui na minha carreira, tá? Ó, venho aqui, ó, na minha primeira carreira, faço um ponto na lateral. Venho na minha próxima carreira, faço um ponto baixo na minha lateral da minha carreira. Então, vou colocar um ponto baixo para cada carreirinha, tá? Ó. Fiz o meu acabamento, tá? Com pontos baixos. Então, é importante vocês contar a quantidade de pontos que deu, tá? Porque quando a gente for fazer a costura do outro lado, tem que bater ponto com ponto. O meu acabamento deu 39 pontos. Então, vou marcar este último ponto. Este ponto eu vou marcar para saber onde eu vou finalizar ou iniciar a minha costura, ok? Agora, eu prossigo, ó, fazendo pontos baixos aqui na minha abertura também, tá? Então, vou prosseguir
fazendo um pontinho para cada espaço, ó. Preenchi aqui essa parte, ó, da ponta. Agora eu desço pra cá fazendo um pontinho, ó, para cada ponto. Eu vou fazer aqui os meus, finalizar, tá? E eu já retorno para passar a quantidade de pontos que deu aqui para mim nesta abertura, tá? O importante é que quando vocês fizerem os pontos de acabamento aqui de um dos lados, o outro lado esteja com a mesma quantidade de pontos de acabamento, tá? Para que fique proporcional à nossa peça. Finalizado o acabamento da minha abertura, ó, deu um total de 46 pontos baixos, tá? Eu estou contando a partir deste ponto, ó, depois do meu ponto marcado, ó, até o último ponto que eu fiz aqui no topo. Ó, agora eu venho, faço meu primeiro pontinho aqui da lateral. Eu vou marcar esse ponto, né? Onde eu vou iniciar a costura. Então, vou fazer os meus pontos aqui, né? Percorrer, colocando um pontinho para cada espaço e obter a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui nesta primeira lateral. Então, deu 39 pontos aqui. Eu vou repetir, né, a mesma quantidade aqui do outro lado, ok? 39 pontos baixos de acabamento. Eu vou contar a partir deste ponto marcado. Percorri aqui meus pontos, ó. Estou no ponto de número 38. Vou vir aqui no pé do meu último ponto e coloco o meu ponto de número 39. E assim a gente finaliza, tá? Esta parte. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Pronto. Agora é só puxar bem essa correntinha que a gente fez, ó, para não confundir com um ponto, tá? E fazer o arremate deste fio e do fio do início também, tá? Está arrematado os nossos fios e esta primeira parte está finalizada. Agora vamos dar início à segunda parte, tá? Eu faço o meu nozinho corrediço e inicio aqui neste ponto, ó. A gente fez essa parte nesse ponto. Eu venho no próximo pegando a alcinha de trás e a alcinha do lado avesso do ponto. Então, nós vamos fazer repetição, tá? Do mesmo que fizemos aqui nesta primeira base. Eu vou adiantar esta segunda parte, né? Pois será a repetição da primeira parte e já retorno com vocês. Finalizada a minha segunda parte da bolsa, então eu fiz o mesmo que eu fiz na primeira parte. Fiz o mesmo acabamento também, tá? Com a mesma quantidade de pontos que eu fiz nesta primeira, tá? Aqui, 39 pontos, ó, nas laterais, contando do marcador até o primeiro ponto. E aqui na abertura, contando depois do ponto marcado até o ponto antes do marcador, deu 46 pontos baixos, tá? Vamos dar início à costura de um dos lados da nossa bolsa. Vou iniciar minha costura, pegar o meu fio. Eu vou iniciar aqui pelo fundo, tá? Por essa parte aqui do fundo. Então, eu venho, ó, no meu primeiro pontinho que eu fiz, ó. Este pontinho, pego somente em uma alcinha, ó. Essa alcinha que fica aqui na frente. Venho na minha outra parte, ó. No primeiro ponto. E pego na alcinha de trás deste ponto, ó. Eu tenho aqui as duas alcinhas do ponto, vou pegar nesta alcinha. Assim, ó. Agora eu puxo o meu fio. Fiquei com uma laçadinha. Venho para o próximo ponto, ó. Pegando a alcinha da frente. E do outro lado, eu pego a alcinha de trás, ó.
Puxo o meu fio, faço um baixíssimo. Nós vamos trabalhar pontos baixíssimos na nossa costura. Venho no próximo ponto, pego a alcinha da frente, venho no ponto da outra lateral, tá? No ponto correspondente e pego na alcinha de trás, ó. Assim, desta forma. Faço um baixíssimo. E assim eu vou seguir fazendo a minha costura, tá? Pego na alcinha da frente do próximo ponto, pego na alcinha de trás do próximo ponto desta parte. Vamos fazer a costura até chegar aqui na ponta, tá? Onde está o marcador, tá? Esse é o nosso último ponto. Estou finalizando a minha costura no penúltimo pontinho, ó. Colocando o meu ponto baixíssimo. Cheguei aqui no ponto do marcador deste lado. E cheguei deste outro lado também, tá? Bateu pontinho com pontinho. Então, aqui já está costurado. Eu vou cortar o meu fio e fazer o arremate, tá? Tanto deste fio, como deste aqui do início. Vou pegar uma agulha mais fina e passo o meu fio entre os pontos, ó. Passa por aqui mesmo. Passo meu fio entre os pontos e selo com o isqueiro, ok? Eu vou arrematar aqui os meus. Já retorno para fazer a costura do outro lado com vocês. Finalizei a costura, então, deste lado, né? Já fiz aqui os meus arremates. Agora, nós vamos fazer a costura deste outro lado. Então, vou virar minha peça assim, ó. Deste outro lado, eu vou iniciar a costura aqui, ó, da abertura, tá? Desse lado a gente iniciou pelo fundo, né? E aqui nós vamos iniciar pela abertura. Para que os pontos baixíssimos fiquem pelo lado da frente, tá? Então, se eu iniciar aqui pelo fundo, meus pontos baixíssimos vai ficar do lado avesso, né? Então, por isso, nós vamos iniciar aqui pelos pontos marcados, né? Pela abertura da bolsa. Eu vou iniciar aqui pela abertura. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar. Eu vou vir aqui no ponto do marcador, né? Vou retirar. Pego na alcinha da frente do ponto. Retiro o marcador do outro lado também. Pego na alcinha de trás do ponto da minha segunda parte, tá? Puxo o meu fio. Fiquei com uma laçadinha. Venho pegando na alcinha da frente, ó, deste ponto. E pego na alcinha de trás do ponto deste lado. Faço um baixíssimo. Nós vamos fazer a mesma costura que fizemos ali do outro lado, ok? A única diferença é que iniciamos a costura pelo lado da abertura e não pelo fundo, ok? Eu vou dar continuidade na minha costura e já retorno para a gente fazer a alça da nossa bolsa. Finalizei a costura das laterais da bolsa, agora nós vamos prosseguir fazendo a alça da nossa bolsa, tá? Se vocês quiserem utilizar outro tipo de alça, pode utilizar também, ok? Então, eu vou iniciar aqui, ó, pela lateral, né, da minha bolsa, ó, vou iniciar por aqui, onde a gente fez a costura, ok? Pego o meu fio, faço um nozinho corrediço, eu vou separar dois pontinhos antes aqui da minha costura e fazer um ponto baixo, ó. Venho no próximo pontinho, ó, faço mais um ponto baixo. No mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto baixo, tá? Formando um aumento. Então, fiz um ponto baixo neste ponto e um aumento no próximo ponto, tá? Um aumento com dois pontos baixos. Aqui no meio da costura, eu vou colocar um ponto baixo. Venho no próximo ponto, ó, aqui, da lateral. E coloco
2 pontos baixos no mesmo espaço, tá? Venho no próximo ponto e coloco um ponto baixo. Então, eu intercalei um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, tá? Ficamos com um total de 7 pontos. Se vocês quiserem essa alça mais grossa, pode colocar um aumento em cada ponto. Então, faço minha correntinha, viro meu trabalho, pulo a minha correntinha, venho no meu primeiro ponto, pegando a alcinha de trás do meu ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, tá? Nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás aqui do ponto da carreira anterior. Nós vamos ficar com 7 pontos baixíssimos. Eu vou fazer o arremate deste fio do início, porque depois vai ficar um pouco difícil de fazer este arremate, tá? Então, vocês já façam esse arremate do fio do início. Agora, eu vou virar o meu trabalho, ó. E nós vamos trabalhar as carreiras da nossa alça de forma circular, ok? Eu vou vir aqui no primeiro ponto, pegando esta alcinha de fora do meu ponto, ó, e vou fazer um baixíssimo. Então, aqui a gente fechou e vamos trabalhar de forma circular. Venho no próximo ponto, pegando na alcinha de fora e faço um baixíssimo. E assim a gente vai trabalhando, ó, pegando a alcinha de fora e fazendo o baixíssimo, ó. E sempre vamos manter a mesma quantidade de pontos, tá? 7 pontos baixíssimos. Se vocês quiserem marcar o primeiro ponto que fez, né, pode marcar. Eu não vejo necessidade em fazer a marcação. É só ir fazendo e prestando atenção, ó, vindo na próxima alcinha sem pular nenhuma alcinha, tá? Então, se vocês quiserem marcar, pode marcar para não fazer a quantidade incorreta, ok? Então, vou dar continuidade aqui na minha alça, não tem uma quantidade fixa de carreiras, ok? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e depois eu vou voltar para passar em medidas, né, o tamanho que ficou a nossa alça. Fiz a quantidade aqui em tamanho desejado, né, para mim. Antes de passar a medida da alça, eu vou fazer uma carreira com ponto baixo, tá? Assim como a gente fez aqui deste outro lado. Então, eu venho na alcinha de trás, tá? Do meu ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Marco este primeiro ponto, né? Para nos auxiliar na costura ali na lateral. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 7 pontos baixos. Fiz os meus 7 pontos baixos e esses 7 pontos baixos, né, a gente vai costurar aqui na nossa lateral. A minha alça ficou medindo 43 centímetros, ok? Agora, nós vamos fazer a costura aqui nesta lateral, tá? Então, vou vir aqui, ó, mais ou menos nos pontos onde a gente iniciou ali do outro lado, né, a nossa alça. Venho 2 pontos antes de onde eu iniciei a costura das minhas bases. Puxo a minha laçadinha, ó, neste ponto. Agora, eu venho no mesmo ponto que eu puxei minha laçadinha e vou colocar a minha agulha. Agora, eu venho no último ponto, né, que eu fiz na minha alça e coloco a minha agulha. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Venho no meu próximo ponto, ó, antes da minha costura, ó, da lateral da bolsa. Venho no próximo ponto da alça da minha bolsa e trabalho um baixíssimo. Então, aqui, ó, como vocês podem observar, a gente fez um ponto e um aumento, um ponto, um aumento e um ponto. E ficamos com 7 pontos por toda a nossa alça. E aqui na lateral, a gente vai reservar somente 5 pontos para fazer a costura. Eu venho no mesmo ponto, ó, na minha lateral, onde a gente acabou de fazer o ponto baixíssimo, coloco a minha agulha e venho no próximo ponto da minha alça, ó, colocando aqui 2 pontos baixíssimos no mesmo espaço aqui na lateral, ó. Observem que a gente colocou 2 pontos baixíssimos aqui na lateral no mesmo espaço. Agora, eu venho na emenda, né, onde a gente fez a costura das duas partes e venho no próximo ponto da minha alça. Faço um baixíssimo.
insiro a minha agulha no próximo ponto da minha lateral, insiro a minha agulha no próximo ponto da minha alça. Agora eu venho no mesmo espaço onde eu acabei de inserir a minha agulha, né, aqui na minha lateral, e venho no próximo ponto da minha alça. Faço um baixíssimo. Venho no próximo ponto na minha lateral e venho no próximo ponto, que é o último ponto, na minha alça. E finalizo a minha costura. Agora é só fazer o arremate do meu fio, tá? Passando aqui entre os pontos. Agora eu vou fazer o acabamento que eu vou colocar ao redor aqui da minha alça. Quem não quiser ou vai utilizar outro tipo de alça, não há necessidade em fazer, ok? Então, vou reservar a minha bolsa aqui do lado e vou iniciar um cordão com 14 correntinhas. Feitas as minhas 14 correntinhas, vou pular a primeira e a segunda correntinha, vou vir na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até o final das minhas correntinhas. Trabalhei os meus pontos altos, um para cada correntinha. Agora, eu vou fazer um acabamento com pontos baixíssimos. Eu venho na lateral do meu último ponto baixo e coloco 2 pontos baixíssimos. Agora, eu caminho aqui para as minhas correntinhas iniciais, ó. E vou colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Ó, cheguei aqui no último ponto, coloco um ponto baixíssimo aqui, coloco outro ponto baixíssimo. Agora, caminho aqui para cima, né, da cabeça do ponto e coloco um ponto baixo até chegar ali onde eu iniciei os pontos baixíssimos, ó, de acabamento. Cheguei aqui onde eu iniciei, eu corto o fio e faço um ponto baixíssimo fake, tá? Eu vou puxar todo o meu fio, venho no primeiro baixíssimo, pego as 2 alcinhas, puxo o meu fio aqui para trás. Agora, venho no meio do meu último ponto, baixíssimo que fiz, pegando aqui por trás, ó, e puxo o meu fio para trás. Agora, é só fazer os arremates para a gente iniciar a costura lá na bolsa. Então, nós vamos fazer mais um desse, tá? Vamos precisar de 2. Finalizado os meus arremates, eu vou aplicá-lo aqui no início, né, da minha alça. Eu vou utilizar o fio e a agulha, já vou fazer um nozinho. Agora é só fazer a costura, tá? Não tem nenhum segredo. Eu vou começar costurando aqui por trás, ó. Pegando aqui pontos aleatórios, tá? Ó, vou unindo aqui os 2 lados. Entro aqui no meu ponto e pego aqui do outro lado. Eu vou fazendo a minha costura até que fique bem preso aqui na minha alça. Finalizei a minha costura, agora eu vou amarrar a minha ponta do início com a minha ponta do final. Depois de fazer alguns nós, eu pego a minha agulha
e coloco as minhas pontas aqui para dentro, né, dos meus pontos para ficar escondido. E corto o excesso com a tesoura. Fazer mais um desse e costurar deste outro lado, tá? E já retorno pra gente colocar o fecho da bolsa. Finalizada o acabamento aqui da bolsa, agora nós vamos colocar o fecho. Eu escolhi o zíper, tá? Esse meu zíper tem 30 centímetros. Quem quiser colocar o botão imantado, dá para colocar também, tá? Tem uma dica para quem quiser colocar o botão, que é simplesmente, ó, dobrar aqui essa parte da abertura. Eu coloco o botão mais grosso aqui, né? Tem a parte mais grossa do botão, eu coloco aqui. E a parte mais fina, eu coloco aqui, ó, do lado avesso da minha bolsa. Aí, simplesmente, vocês vão dobrar essa parte do botão, ó, pra colar aqui no outro, ó. Vai ficar assim, tá? Vai ficar dessa forma, com o botão imantado. Mas é só uma dica, tá? Quem quiser fazer da forma normal mesmo, ó, colocar aqui, pode colocar também, tá? Agora, nós vamos fazer a costura aqui do zíper. Eu vou utilizar esse lado dourado, ó. Então, posiciono o meu zíper, ó. Dessa forma, deixando uma ponta, ó. Passando um pouquinho, ó. Aqui eu tenho o início, né, da minha abertura, eu vou deixar uma pontinha passando. Eu vou pegar aqui por trás do zíper e sair aqui no meu primeiro ponto, ó. Vou sair aqui no meu pontinho da bolsa. Puxo. Agora, vem aqui, ó, na bolsa, ó, entrando aqui no meu pontinho e saindo aqui do outro lado no meu zíper, ó. Entro aqui no meu zíper, saio do pontinho da minha bolsa, ó. E essa vai ser a minha costura por todo o zíper, tá? Entro aqui na minha bolsa, ó, no pontinho, saio aqui atrás no meu zíper. Estou finalizando a minha costura, ó. Cheguei aqui na outra ponta. Ó, vou fazer aqui os meus últimos pontinhos, ó, estou fazendo. Tá? E assim como no início, a gente deixou uma sobrinha, ó. Uma sobrinha aqui do zíper, tá? Agora eu vou virar minha peça e vou passar a minha segunda costura, tá? Que também é uma costura de vai e vem, ó. Então, passar a segunda costura até chegar ali onde a gente iniciou. Eu gosto de passar essa segunda costura, né, para que o zíper fique bem reforçado e costurado. Finalizei a minha segunda costura, então amarrei uma ponta com a outra, né, a ponta do final e a ponta que a gente iniciou a primeira costura.
Eu joguei essas duas pontas, ó, aqui para dentro. As pontinhas aqui para dentro. Agora eu corto o excesso, ó. Eu já estou aqui com minha agulha e linha, tá? Novamente, para iniciar a costura do outro lado do zíper, ó. Deixo uma sobrinha de ponta também, ó. Agora sim eu inicio, ó. Eu pego no meu zíper e pego no meu ponto, tá? Vai ser da mesma forma que a gente costurou o outro lado, tá? Com pontos de vai e vem. Insiro aqui no meu ponto, vou puxar um pouquinho pra cima, e a minha bolsa tá escorregando. Insiro aqui no meu zíper, ó. E assim vai ser a nossa costura, tá? Eu vou passar essa primeira costura e já retorno ali quando for passar a minha segunda, tá? Estou chegando aqui no finalzinho, tá? Da costura do meu zíper. Então, eu fui costurando e abrindo meu zíper, tá? Pra fazer a costura. Ó, aqui a gente já pode colocar essa parte aqui pra dentro, ó. Já pode colocar aqui pra dentro essa parte e prosseguir com a costura, ó. Vou dar mais uns pontinhos aqui, ó, neste último ponto, para que fique bem firme. Ó, vou dar uma fechadinha assim, eu vou passar aqui, ó, entre os dois lados, né, do meu zíper. E agora eu vou passar aqui, ó, algumas vezes o meu fio entre os dois lados do meu zíper, para quando a gente abrir ele, né, fique travado o cursor e ele não escape. Apesar que a gente já colocou a pontinha aqui para dentro, eu acredito que não vá escapar. Mas não custa reforçar aqui essa parte, né, para que não solte o cursor. Tá? Então, vou passar aqui algumas vezes a minha linha, né? Ó, aqui eu já retorno. Já retorno aqui, ó, para o ponto da minha bolsa, pra gente passar a segunda costura, ó. Então, vou passar a minha segunda costura, tá? Assim como a gente fez lá do outro lado. Eu vou passar essa segunda costura e já retorno pra gente fazer aqui o arremate onde a gente iniciou, ok? Cheguei aqui no final e assim como eu fiz lá do outro lado, eu vou fazer um terminal para o meu zíper, tá? Então, eu insiro a minha agulha aqui no meu zíper e passo algumas vezes de um lado para o outro. Depois de finalizado aqui o nosso terminal, eu amarro uma ponta com a outra e faço o arremate do fio. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que chegue em mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui na tela o meu @. Então, até a próxima videoaula. Tchau!